Bom dia, pessoal! Vamos falar hoje a respeito do recurso especial. Como eu tinha prometido no outro, que nós falamos recurso extraordinário, hoje vamos tratar do recurso especial. Em primeiro lugar, o recurso especial é um recurso interposto ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. O STJ, ele veio criado na Constituição Federal de 88 e ele abarcou algumas competências que pertenciam ao STF. Então, o recurso especial, ele surge na Constituição Federal de 88, no artigo 105, inciso 3º, trazendo o seguinte: caberá recurso especial, decisão de única ou última instância dos TRFs ou dos TJs, de que já não caibam mais recursos ordinários e que tenham contrariado ou negado vigência a tratado ou lei federal. E a segunda hipótese, decisão que der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. A grande função do RESP é manter a autoridade e a unidade da lei federal. Então, tendo em vista esses casos, vamos discutir a questão das hipóteses de cabimento. A primeira hipótese de cabimento, ela traz que deve ter uma decisão em única e última instância, ou seja, decisão final, não tem outro recurso, foram esgotados os recursos ordinários, é um dos requisitos, tá? Que tenha contrariado ou negado vigência a uma lei ou um tratado, uma lei federal ou um tratado que entra no nosso ordenamento jurídico na mesma força da lei federal. O que é a decisão que contraria uma lei ou um tratado? Essa decisão, ela implica em afronta direta ao texto contido na lei federal ou no tratado, em uma interpretação que não lhe seja a melhor interpretação, uma interpretação inadequada, tá? Pressupõe, então, uma ofensa ao texto de lei, deixando de aplicar ou aplicando de uma maneira errônea ou ainda interpretando não do melhor modo. Como é que eu vou saber isso? Bom, eu vou defender que a minha interpretação é a melhor, é lógico, aquela que me convém, né? E aí a decisão dá uma interpretação contrária à que eu penso. Bom, eu posso ir manejando os recursos até eu chegar a um recurso especial, porque quem vai dar a palavra final na interpretação é o STJ. Então, neste caso, eu vou chegar lá no STJ, no meu recurso especial, dizendo, olha, a decisão contrariou o texto da lei federal tal, no momento que interpretou assim, e eu entendo que a melhor interpretação é assado. Quem vai dar a última palavra é o STJ. Ou também negado vigência. O que é negar vigência a uma lei federal ou a um tratado? Bom, isso aqui é deixar pura e simplesmente de aplicar a lei, dizer que aquela lei não é incidente naquele caso, tá? Não se aplica aquela lei naquele caso. Então, nesse caso de negar a vigência, simplesmente afastar a aplicação da lei, ou dar uma interpretação diferente, a que eu estou imaginando que seria a melhor interpretação, nas duas hipóteses cabe, é uma das hipóteses que cabe o recurso especial, porque quem vai dar a última palavra sobre lei federal ou sobre, no caso, tratado, que se equivale, é o Superior Tribunal de Justiça. Então, uma decisão, cuidado aqui, que dê a uma lei federal uma interpretação razoável, tá? Embora não a melhor, não estaria negando vigência na lei federal, mas estaria contrariando. Cabe o recurso especial de qualquer forma. Eu não concordo com aquela interpretação, eu acho que a minha interpretação é melhor do que aquela, tá? Então, eu posso perfeitamente ir manejando o especial. Uma coisa que a gente tem que cuidar, pessoal, que fala ali lei federal. O que é lei federal? Existe lei federal e existe lei nacional, tá? A lei federal, ela se enquadra aqui, tá? Tanto a federal quanto a nacional. Esse termo, lei federal, trazido lá na Constituição,
envolve lei complementar federal, lei complementar nacional, envolve lei ordinária federal, nacional, envolve decreto-lei nacional, federal, envolve medida provisória federal e nacional, envolve decreto autônomo federal e nacional. Tá, mas o que é lei federal e o que é a lei nacional? Bom, isso é uma interpretação que cai até em concurso às vezes, porque as pessoas abrangem tudo é lei federal, tá? A lei federal, no termo, né, na doutrina, traz que a lei federal regula assuntos pertinentes à União. Então, por exemplo, considero lei federal a 81/12 de 90, que versa sobre o funcionalismo público federal, a observância obrigatória pela União. A lei nacional, ela é válida em todo o território nacional e não somente no âmbito da União Federal, ela regula por fora, tá? Então, por exemplo, a Lei das Licitações, 8666 de 93. Mas ambas as leis, federal ou nacional, são competência do Congresso Nacional e tem que ter a sanção presidencial. E na contrariedade ou na negativa de vigência de tanto faz qualquer uma das leis, elas se enquadram nesse conceito de lei federal, que é um conceito mais amplo, para a Constituição Federal, para ensejar o recurso especial. Por outro lado, pessoal, não cabe recurso especial, se atentem, contra a portaria, contra instrução normativa, não cabe contra resolução, não cabe contra decreto legislativo, tampouco parecer normativo, tá? Também não cabe o RESP, tá? Por violação a uma lei municipal, também não cabe por violação a uma lei estadual, por enunciado de súmula ou pelo regimento interno de algum tribunal. Não cabe RESP, tá? São as hipóteses de não cabimento. A partir daí, a segunda hipótese de cabimento qual seria? Validade de ato de governo local contestado em face à lei federal, já sabendo que essa lei federal envolve nacional e federal, tá? Bom, qual é a finalidade do RESP aqui? É preservação da lei federal. Tu imagina, a decisão que eu tô recorrendo, ela considerou válida um ato de um governo local contestado em face de uma lei federal. Então, um determinado governo determina uma medida lá que não é da sua competência, por exemplo, e simplesmente ele vai de encontro ao que vem estabelecido na lei federal para aquela situação. Nesse caso, o juiz vai e diz, não, o ato do governo local é legal, ainda que contraria a lei federal. Essa decisão que valida esse ato, que afronta a legislação federal, perfeitamente possível o manejo do RESP, sempre naquela linha. É simplesmente que o RESP, o STJ, que vai dar essa tônica de interpretação tanto da lei federal quanto do tratado, certo? A partir daí, a terceira hipótese que eu poderia colocar para vocês, que vem lá na Constituição, é se a decisão, tá? A decisão prolatada, da qual eu vou manejar o especial, a decisão dá uma interpretação de lei federal divergente da atribuída por outro tribunal. O que é isso? Gente, o STJ, ele tem que unificar as interpretações, tá? Aí tu imagina, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pega esse caso e julga assim. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga assado. Qual é a melhor interpretação? Os dois estão se referindo à mesma lei federal, o mesmo caso. Qual é a melhor interpretação? Eu tenho divergência de tribunais, eu tenho divergência nas interpretações. Só que para mim, que estou aqui no Rio Grande do Sul, é muito mais proveitosa e vai ao encontro do que eu quero a interpretação dada, nesse caso, pelo TJ de Minas Gerais. Eu perfeitamente posso suscitar essa divergência de entendimentos e instruir o meu RESP
para o STJ dizer, então, qual é a melhor interpretação. Então, ele funda-se na divergência jurisprudencial e a grande finalidade é a uniformidade do direito federal, tá? A afronta há de ser a lei federal ou tratado, não bastando que seja alegada violação de súmula ou enunciado, aquilo que a gente já falou, tá? Nós temos a súmula 518 do STJ que diz: para fins do 105.3a da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado e de súmula. A gente já até colocou lá nas hipóteses que não é possível, tá? Bom, como é que eu demonstro essa divergência? Porque no momento que eu vou dizer que o Tribunal de MG diverge do Tribunal do RS, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar essa divergência para que esse recurso ele seja acolhido lá e discutido, pelo menos passe pelo juízo de admissibilidade, que a gente sabe que é no Tribunal de Justiça, no TRF. Bom, para demonstrar a divergência, é preciso que o recorrente apresente, em primeiro lugar, o paradigma. O que é o paradigma, no caso que eu estava falando? O Tribunal de Justiça do Minas Gerais, que julga naquele sentido a mesma questão, tá? É necessário também que se demonstre a melhor interpretação dada pelo pelo Tribunal Paradigma. É lógico, se a decisão lá de Minas me favorece, é lógico que eu vou defendê-la com unhas e dentes, né? Eu vou chegar e vou dizer que aquela é a melhor decisão, por isso, por aquilo outro, vou fundamentar e quero a decisão para mim também, tá? Então, eu vou ter que fazer essa fundamentação dentro do meu RESP, tá? A divergência tem que ser originária necessariamente de tribunais diferentes, tá? É a divergência de julgados do mesmo tribunal não vai ensejar RESP, tá? Então, se dentro do TJ do Rio Grande do Sul duas câmaras decidem diferente, é outra coisa, embargos, divergências, depois a gente vê, mas não enseja RESP, tá? Tem que ser divergência entre tribunais diferentes. E outra coisa, pessoal, a divergência tem que ser atual. Não adianta eu dizer que o Tribunal de Minas Gerais, em 1900 e Guaraná com rolha, sei lá quando, decidia nesse sentido. Só que hoje o Tribunal de Minas Gerais decide do mesmo sentido do Tribunal do Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho como alegar aquela divergência passada. Eu tenho que trazer que existe uma divergência atual, uma divergência presente, tá? Bom, a partir daí, como é que eu provo essa divergência? Tem lá no regimento interno do STJ, ele traz no 255 a questão de como eu vou provar essa divergência, né? Então, eu tenho que trazer repositórios oficiais de jurisprudência, revista trimestral de jurisprudência do STJ, do STF, autorizados, credenciados, habilitados. Eu tenho que mostrar então aonde reside essa divergência. Hoje nós temos tudo em meio eletrônico, então eu vou imprimir lá o acórdão do TJ de MG, vou imprimir o meu acórdão aqui e vou suscitar essa divergência com base nesses repositórios eletrônicos que hoje em dia são admitidos. Bom, outro requisito essencial é a questão da existência de pré-questionamento. O que é pré-questionamento? Eu tenho que ter discutido essa matéria desde o início. Lá na minha petição inicial, eu tenho que trazer essa divergência, eu tenho que trazer, de repente, falei divergência lá no final na interpretação dos tribunais. Eu tenho que trazer essa contrariedade ou essa não aplicação da lei federal nesse caso. Então, eu quero a aplicação da lei federal assim. Aí o juiz, não é caso de aplicar. Bom, negou vigência, não aplicou. Ou não, eu acho que tem que ser aplicado assado, contrariou. Então, vamos seguir, vamos para apelação, mesmo sentido. Eu tenho que ir trazendo essa discussão nas diversas instâncias. O pré-questionamento serve para dizer que não foram suprimidas instâncias, que eu não pulei, eu não cheguei per saltum lá no STJ. Eu tenho que vir trazendo toda essa matéria, discutindo, então, passo a passo, essa questão da divergência, tá?
Então, caso a decisão não se refira à questão da lei federal que eu estou suscitando e que eu estou trabalhando esse pré-questionamento para chegar lá no STJ, caso essa decisão não mencione, perfeitamente possível o ajuizamento de embargos declaratórios para forçar esse pré-questionamento. São os embargos de declaração pré-questionadores, aonde eu vou apontar que a decisão foi omissa quanto à tese essa que eu levantei, então que ela deve ser consertada em função disso, tá? Então, pessoal, era o que eu tinha sobre RESP. Vamos fazer ainda mais uma terceira aula aí misturando recurso especial com recurso extraordinário e mostrando o processamento deles, as semelhanças e as diferenças. Então, fiquem bem, um grande beijo, até a próxima!